Cadu, para você falar um pouquinho do América, tá cedo, muito cedo para falar. O América está integrando o G4, mas no momento que o time vinha mal na Libertadores, não se esperava nem esse movimento, essa reação regular no Campeonato Brasileiro, né? O América agora vai pegar o Coxa fora de casa pelo Brasileiro. Então é um adversário que a gente sabe que depois de ter pegado o Atlético Paranaense e ter vencido o Atlético também, o América vai com outro espírito para esse jogo. E o América sai da Libertadores, parece, definitivamente, né? E passa a se dedicar inteiramente ao Campeonato Brasileiro. Mas não tinha hora melhor para essa reação acontecer, né? Assim, um time que não era para estar ali nessa posição nesse momento, ganhou uma gordurinha ali e vai ter a chance de pegar um outro adversário. O América, Brunão, eu acho que o América, ele de certa maneira também, ele se acostumou a nos surpreender, né, nos últimos tempos, porque ele sempre tá... Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal, tem razão. No caso da... Um alerta, né, um asterisco, o Coxa também é um adversário que tem sido mais difícil do que a gente imaginava, né? Não só pelos resultados, mas a gente olhava o elenco do Coxa, o Robinho, que já foi muito querido aqui, mas idade, Egídio, você vê o Léo Gamalho, ele tá em bola de prata, na seleção do bola de prata. Eu não vi com a atualização dessa rodada, mas na anterior ele tá... Eu vi artilheiro, né? Então, assim, é um jogo talvez mais difícil do que pareça, assim, pelo momento do Coxa, né? A gente viu contra o Galo, por exemplo, o resultado que eles conseguiram. Mas eu tô satisfeito com a América, acho que tá bem, porque é o famoso senso de perspectiva, né, gente? Por que pra vocês tal coisa com o Atlético não tá bom e pro América tá? Pô, porque o critério é diferente. Basicamente isso. As réguas são diferentes. No próprio confronto direto, se você colocar na ponta do lápis, na estatística do Footstats, esses negócios que a gente usa aí, o Atlético teve números melhores do que o do América. Só que a gente vai falar que a derrota do Atlético foi injusta? Não. Porque a gente não vai cobrar do América necessariamente muito mais posse de bola, mais finalizações. A gente compreende que o América... ele não precisa encantar ou não precisa... O jogar bem para o América é diferente do que a gente cobra do jogar bem para o Galo. Então, feito essa ressalva, para a realidade do América, eu acho que o América está bem, está jogando bem. Falar uma coisa... É óbvio, mas é polêmico ao mesmo tempo. A gente vê no clássico, Atlético e América, o América ganhando, e vê a quantidade irrisória de torcedores do América ali, me dá uma sensação estranha, sabe? Você vê as mesmas pessoas, você reconhece as pessoas. Porque a gente imagina... meu amigo, minha tia, meu amigo ali. A gente imagina que naturalmente o público vai crescer, por exemplo, quando o time se firma na Série A, disputa Libertadores, mas os públicos de Libertadores são decepcionantes. Exatamente. Não, teve pouco mais de 5 mil pessoas no clássico contra o Atlético. O América não comando consegue do América. sair como se fosse um tacógrafo travando a chegada do torcedor. Então, assim, isso aí, até para quem joga... desmotiva, né? Assim, imagina o cara jogar com a Independência cheio no jogo de Campeonato Brasileiro. O América contra o Atlético, o América contra o Flamengo. Ontem não era o mando do América, mas assim, imagina o América jogando em casa na Libertadores e ter 3 mil torcedores, 4 mil torcedores. Sabe? Não bate o recorde, não consegue ficar... E vai suar sangue pra ser isso aí, né? Porque muitas vezes dá 2... Mas em relação... a posição na tabela agora. Não, então, em relação justamente à posição na tabela, Bruno, eu queria comentar sobre essa questão de expectativa também, né? A gente viu muitos times largando muito bem no Campeonato Brasileiro nas 5, 10 primeiras rodadas e depois o campeonato vai passando e o time sofre uma queda muito grande, às vezes volta para a realidade. O técnico é demitido porque se criou uma expectativa por conta de um início que eventualmente foi melhor do que se poderia imaginar. E eu acho que tem que tomar cuidado nesse sentido pro América. Porque, beleza, o time tá muito bem, conseguiu fazer 9 pontos nessas 5 primeiras rodadas, tá no G4, mas na minha avaliação essa não é a realidade do América. Tá exatamente. Cedo, mas a gente falou que tava cedo. Sim. Mas isso que ele... Isso aqui não é o retrato do brasileiro. Não, de jeito nenhum, mas é só porque a gente viu...
O Vasco, no tempo do... Acho que foi 2020, né, que caiu. Em 2020 chegou a liderar o campeonato. O ramonismo, né? Mas eu acho, diferentemente de outros clubes grandes, o Santa Cruz. A diretoria do América, especialmente o Salão, eu acho uma pessoa bem realista. Sim, sim. Então, assim, isso é importante para que o rumo seja mantido mesmo com a América. E foi caindo, legal, que é uma legal, por exemplo, a volta do Mancini. O Mancini, eu falo bem do Mancini há muitos anos, o Thiago sabe disso. Quando ele treinava Vitória, treinava os times médios que nunca brigavam para ser campeão, mas o time do Mancini sempre foi ousado. Ele sempre tomou muito gol, porque ele sempre abriu muito o time dele, mas ele tem essa postura. Ele tem um problema com os grandes, né? Assim, ele não consegue... mas assim... Se firmar nos grandes. Mas isso eu acho que é uma questão de rótulo que ele se firma, né? Não, eu tô dizendo assim, não é... Eu concordo com o Thiago. Acho que ele teve boas oportunidades e não se firmou. Porque a forma de trabalhar num clube médio, pequeno, é diferente da forma de trabalhar no grande. Mas acho que ele tenta aplicar, às vezes... Mas é aquela coisa da estratégia de carreira. Igual o Adilson Batista errou de trocar de clube toda hora. O Mancini, ele troca muito de clube, não só porque é demitido, mas também porque ele deixa os trabalhos. Aconteceu com o América. O Atlético Goianiense, quando foi pro Corinthians, né? Embora o empresário dele seja E no caso do América, o Salum ficou muito puto quando ele saiu do América. Abandonou o trabalho para ir pro Grêmio, aí o Mancini usou o argumento de que ele precisava, ele foi chamado para voltar ao Grêmio agora como técnico no momento que o Grêmio precisava. E o Salum engoliu isso agora e trouxe ele de volta. E você acha que foi certo engolir? Porque tem gente que coloca, para colocar uma pimenta aqui, tem gente que coloca que isso é não se dar ao respeito. Eu acho que foi corretíssima a atitude do Salum. Eu acho. Não, eu também acho. Mas eu acho que o Salum... É uma frieza, futebol é assim. E o Mancini conhecia o elenco. Exatamente, eu acho que aí é que estava a questão. Eu falei assim, olha, eu vou pegar um cara que vai conhecer o time agora nas 3 rodadas do Brasileiro, vai sofrer na Libertadores, ainda tem a classificação bem adiantada na Copa do Brasil. O cara vai conhecer o elenco em 4, 5 jogos. E se der errado? Ele engoliu isso. Foi pragmático. E na época ele publicamente falou que não esperava, que o futebol tá bagunçado, né? O cara largou o América. Mas ele trouxe o treinador que mais conhecia o time dele. O Lisca estava sem emprego. Sim. Ele podia ter trazido o Lisca. Mas perfis totalmente diferentes. Perfis diferentes. Mas assim, o Lisca pegaria na hora. Mas era uma opção. Entendeu? Uma opção ele fez uma opção muito assim, pragmática, daquele cara que conhecia o elenco do América, sabia, conhecia o esqueleto e podia fazer um bom trabalho, um trabalho, né, bom, não é um trabalho excepcional, mas assim, e não estou falando isso porque o América está no G4, não. Uhum. Eu acho assim, o Mancini é um técnico para mim que é muito melhor do que o Marquinhos Santos. Eu também acho. Eu acho ele muito mais treinador. Intelectualmente falando, é um treinador muito preparado, mas a questão de gestão de grupo, é um cara que sabe conversar com o jogador, é um cara inteligente para lidar com o jogador, né? E é um cara que tem um pensamento sobre futebol. Né? Claro que ele vai ter que se adaptar, mas no caso do América eu acho que veio a calhar essa volta do Mancini e não, repito, não estou falando por causa da presença do América no G4. Essa coisa do se dar o respeito, eu acho que só voltou à tona em função desse pandemônio que foi a semana no futebol brasileiro na questão do Jorge Jesus, né? As declarações do Jorge Jesus para o Renato Maurício Prado, hoje até... Aqui a gente tem liberdade para tudo. O Jorge Jesus vai no Bem Amigos, né? E eu tô esperando essa entrevista com afinco, assim, porque eu acho que vai ser, né? Vai dar um prosseguimento, vai ser um molho a mais para o que já virou o grande assunto do futebol brasileiro. Mas qual que é a ligação do Jorge Jesus com esse caso do América? É que com a fala do Jorge Jesus, a questão ética no futebol, isso tudo ganhou força. E eu lembro de um jornalista, me fugiu o nome, desculpa não citar, que relacionou as duas coisas. Falou, tá vendo? O futebol não se dá o respeito. Começou com essa expressão. Aí depois, tá vendo? O América, o técnico abandonou o América não se deu o respeito e trouxe ele. Relacionando com a situação do Jorge Jesus. A torcida do Flamengo ontem gritou mister, né? O Flamengo perdeu o Botafogo jogando bem. O resultado foi injusto, mas tem um português lá, então o mister poderia ser para ele, mas não era para ele, era para o Jorge Jesus. Então, né, nessa discussão que ganhou corpo aí com o Jorge Jesus, ética no futebol, colocaram a relação
América e Wagner Mancini como um exemplo. Então, por isso que eu quis Mas eu colocar acho que, esse... mas como é negócio, É. isso aqui é negócio. No caso do América, fazer a boa campanha, eu acho que o Salum tem que se desprender completamente de vaidades, eu acho que nem é o perfil dele. Ele tá olhando o melhor para o América. Ele foi direto naquela decisão mais acertada do ponto de vista técnico para organizar o time que ele tinha na mão.